Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa especial da cardiologia clássica aos novos medicamentos. Com ele, Dr. Diego Rumo, parceiro. Estamos novamente juntos, prazer estar com o amigo para falar de saúde. E o Dr. Diego, sempre muito atualizado nas novidades, no que há de mais moderno, clássico, novo. E está voltando de um importante congresso em Chicago, parceiro. Quais são as novidades? Como é que foi? Sempre se atualizando, né? É um prazer estar comigo. Sempre. Voltando de Chicago, um congresso americano, começando o ano e bastante coisa nova, bastante orientações a despeito de medicamentos, de diagnóstico mais adequado, mais preciso, para você conseguir colocar essa grande gama de medicamentos novos que surgiram no seu local e beneficiar as pessoas, orientar as pessoas, saber o porquê que você precisa ou é indicado tal coisa, e também desfazer muitas coisas que são muitas vezes colocadas para a população como simplesmente algo novo, mas esse novo se encaixa onde? Que benefício traz? Perfeito, ainda mais em época de internet, fácil acesso à informação, o bom é o doutor explicar ainda mais com as novidades que vêm de Chicago. Tem um medicamento agora que está muito em voga, aí, que é o Ozempic, também o Wegovy, e eles têm a semaglutida, doutor, que é a base do medicamento. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos amigos o que é esse produto que faz a base de medicamentos hoje que estão em voga, como o Ozempic. Então, o que acontece? O produto, a base do produto se chama semaglutida. Tá? É um hormônio produzido por todos nós, que descobriu-se ao longo do tempo que injetar esse hormônio reduzia a glicemia. Era um remédio utilizado para nós tratar pessoas diabéticas, glicemia e glicose alta. No entanto, veio como efeito desse medicamento que você tem uma redução do peso, além de controlar a glicemia. Tá? Então, há uns anos atrás, o medicamento era usado, e eu lembro de uma frase que eu escutei, onde, não, vou usar o medicamento para mim ficar mais magro, para mim ir na formatura do filho. E começou-se a ser uma coisa que se comentava em rodas de amigos e tal. Mas é um medicamento. Esse medicamento serve para quê? Esse medicamento, primeira coisa, é um medicamento que foi usado sempre em pessoas com diabetes. Depois, esse medicamento foi usado em pessoas diabéticas e sempre pessoas com obesidade. Mas o que ele vai causar no teu corpo? Semaglutida é um medicamento e ela é representada hoje no Brasil pelo Ozempic e o Wegovy. E é um medicamento que reduz, primeiro, morte cardiovascular. Desde 2021, 2022, a gente tem aí a evidência num estudo importante onde as pessoas que têm obesidade, as pessoas que têm uma doença cardíaca subjacente, o uso de Ozempic e Wegovy reduz em 20% a chance de um evento cardiovascular, infarto ou AVC. Importante, porque então são dados de estudos científicos, um medicamento que tem a base para combater a diabetes, mas reduz problemas cardíacos, comprovado cientificamente. Comprovado cientificamente. Não só problemas cardíacos, problemas renais, tivemos desfecho renal. E o que nós temos de novo na semaglutida? Que atualmente ele reduz desfechos também em pessoas que têm artérias dos membros, das pernas obstruídas com o tempo. Então tem pessoas que têm doenças que o problema cardíaco faz com que essa pessoa tenha um infarto. Às vezes a pessoa também tem obstrução nas artérias das pernas. E o medicamento agora mostrou-se que numa dose habitualmente usada 1 miligrama ao longo do tempo, ele melhorou a sintomatologia, porque a obstrução nas pernas dá muita dor na panturrilha ao deambular. E o medicamento se mostrou ser efetivo em melhorar o limiar da dor e reduzir mortalidade. Então nós estamos hoje numa gama que um medicamento que era usado, entre aspas, para perder peso e ir a uma formatura, ir a um casamento, é um medicamento que reduz infarto, reduz AVC, melhora o teu rim, melhora a obstrução arterial e os sintomas desencadeados por isso, e você vive mais e livre de eventos. E cada vez mais se comprova o benefício
de uso contínuo do remédio, Alexandre. E aqui é algo que a gente tem que frisar bastante. Eu vou usar 2 meses, 3 meses, 4 meses. A gente sabe que o benefício da semaglutida, que é usado atualmente injetável ou também tem comprimidos, nós vamos abordar esse assunto, o uso é contínuo ao longo de 3 anos, 3 anos e meio, que os estudos mostram que você tem essa redução dos eventos que podem te ocorrer, bem como a redução do peso. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham menos peso, mas não é só ter menos peso para mim ir a uma festa, a um casamento, a um evento. É questão de saúde. É questão de saúde. Perfeito. A gente, quando fala no medicamento, o Ozempic, já lembra da injeçãozinha, aquela tal, mas o senhor acabou de falar, comprimido também, via oral, como é que é esse novo medicamento e a importância dele? Exatamente, o medicamento já tem aqui e já é comercializado há algum tempo. Nós vivemos agora com os dados, os quais fazem com que o medicamento, até então usado só subcutâneo, também tenha provas e evidência de que está reduzindo a glicose, mas está reduzindo evento também comprimido diário dado via oral. Mas não é para todo mundo e não é no contexto de você perder o peso. Todas as semaglutida subcutânea via oral reduzem peso, reduz glicose. Mas o que nós temos que ver é que as provas contundentes dos estudos científicos têm mostrado que ela reduz morte cardiovascular. Até esse ano e até esse congresso de Chicago em março, nós não tínhamos uma evidência de que a semaglutida comprimido reduzia evento. E nós tivemos que em pacientes diabéticos, usado via oral, ela reduz infarto e AVC de uma maneira bem expressiva. Isso faz com que a gente tenha que readequar a nossa maneira de tratar quem nos procura no consultório, porque isso passa muitas vezes, né, Alexandre, a gente tem que ver que o medicamento injetável é difícil de fazer, pode não ter acesso e já tivemos falta, ou seja, o comprimido é mais fácil. E foi isso uma das colocações feitas na apresentação desse estudo, onde a acessibilidade ao comprimido via oral tem redução e tem efeitos positivos na tua vida também cardiovascular. E a resposta foi sim. A gente vai ter que ver com o passar do tempo se isso vai também ser comprovado em outras doenças. Foram pacientes diabéticos, foram pacientes que tinham problema cardíaco, pessoas mais graves. Vamos ver agora se em pessoas menos graves o comprimido possa causar eventuais e tomara que venha com bons resultados aí para outras populações também, como a semaglutida subcutânea. Perfeito. Importante é sempre consultar o médico, o cardiologista com conhecimento e competência como o senhor. Colesterol sempre está associado também a problemas de saúde, problemas cardiovasculares. O colesterol elevado, o que tem de novidade, o que o senhor viu lá no congresso, novos medicamentos também, doutor? Sempre abordado, Alexandre. Sempre abordado, por quê? Porque nós sabemos que somente 10 a 30% da população que tem colesterol alto estão com ele sob controle. Visto que as estatinas podem, muitas vezes, não atingir a meta que a gente deseja, e hoje a gente deseja o colesterol quanto mais baixo, melhor. Antigamente se tinha uma nuance de que baixar o colesterol ruim, muito baixo, pode causar eventos adversos? Não. Se mostrou que a gente quer que o colesterol ruim esteja baixo. Mas por que nós não conseguimos isso? Porque às vezes o medicamento não é tão potente para reduzir o colesterol ao ponto de não causar um infarto ou um AVC na pessoa. A cada 4 pessoas assintomáticas tem infarto ou AVC só por ter colesterol elevado. Então, Alexandre, a gente tem que ver que o desenvolvimento dessas novas drogas, e aqui volto a uma droga lançada em 2017, que inicialmente foi lançado injetável. Pela dificuldade de aplicação, não se conseguiu fazer com que as pessoas usassem o medicamento. O medicamento é excelente, é um inibidor do PCSK9, disponível no Brasil injetável, mas tu não consegue dar continuidade. Difícil acesso, aplicação subcutânea. O que aconteceu? Publicado um estudo no qual esse medicamento subcutâneo, em comprimido, reduz o colesterol, reduz
evento cardiovascular. E o mais importante, a gente tem que ver o colesterol hoje não só como nós víamos no passado. O colesterol tem que ficar baixo em quem tem elevado sempre. Além disso, em quem tem infarto, AVC ou histórico familiar, deve ser dosada uma partícula específica de colesterol, chamado lipoproteína A. E hoje os estudos estão em novos medicamentos que baixam o colesterol total, o LDL, que são os dois que a gente quer em níveis mais baixos, mas a gente quer um medicamento mais potente, que reduza também a lipoproteína A. E a gente teve um medicamento aprovado, seguro, que provavelmente seja disponibilizado para comercialização nos próximos tempos e que vai ter uma redução muito maior em todas as moléculas. Inicialmente os medicamentos vêm todos injetáveis inicialmente. Num segundo momento a gente tem visto que os medicamentos injetáveis vêm via oral. Perfeito. E são as expectativas que a gente tem. Muita coisa, como nós estamos falando, a gente já tem via oral disponível. A gente só deve saber como utilizar e em qual situação e em qual dose utilizar o medicamento. Perfeito. Vamos abordar alguns temas agora de alguns grupos específicos, assim como mulheres, por exemplo. A gente, quando fala de problema de coração ali, geralmente é o homem, né, que tem um problema, os números maiores, mas a mulher também sofre de problemas cardíacos. Dor torácica em mulheres é um sinal de problema, é um alerta? O que acontece com esse sintoma, doutor? É um problema, Alexandre, e é um problema que a gente deve ter uma percepção um pouquinho mais individual de tratar. Homem com dor torácica típica, a gente tem menos dúvida. Normalmente o homem, quando tem dor torácica, tu acha o problema onde está. A mulher, e a gente sabe que investigando as pessoas com dor torácica, principalmente mulher, você faz todos os exames de rotina e você chega a um final onde não há uma doença grave cardíaca. Nesse último congresso nós tivemos uma abordagem e um estudo extremamente importante, onde a gente viu que mulheres com dor torácica, sem acometimento das artérias do coração, importante, tanto em angiotomografia, olha os exames que a gente tem em cateterismo, essas mulheres foram selecionadas para você fazer uso de tratamento versus observar. E se mostrou que não teve diferença nenhuma. Será que nós temos algo que influencia somente a mulher e não o homem? A gente sabe que é um ciclo hormonal e a gente sabe que a mulher, após um período de tempo, vai ter uma variação hormonal de queda. Isso ocorre entre 45 e 55 anos de idade. É nesse momento que muitas mulheres têm sintomas de dor torácica, insônia, opressão no peito. E às vezes tu tem que abordar com ela a sua fase hormonal, onde o problema não é cardíaco, mas sim um hormônio que possa ou pode estar suprimido. Até porque é uma fase diferente para a mulher, também de autoconhecimento, mas daqui a pouco o sintoma ele tem que ser averiguado, né? Tem que ser averiguado por quê? A dor torácica, até provar o contrário, pode ser um infarto. Exato. A gente sabe que a mulher, quando ela tem um infarto, normalmente isso acontece mais tardio na mulher do que no homem. Por isso a gente fala tanto no infarto e atrela é o homem. Mas a mulher, ela vai ter o infarto normalmente mais tardio, porque ela é protegida, entre aspas, pelos hormônios que são protetores cardiovasculares. Isso faz com que a investigação que a gente tenha e a sintomatologia dela deve ser totalmente individualizada para ela, mas que tem essa nuance de que os hormônios aí são um momento que tu deve interpretar eles conforme a idade de cada mulher. O senhor, no trabalho do consultório do dia a dia, o senhor faz esse trabalho com as mulheres? O senhor consegue, ali no consultório, o seu trabalho, toda a sua estrutura ali, detectar com exames também essa questão hormonal versus problema cardiovascular? A gente afasta ou comprova todo o problema cardiovascular. A gente vai precisar muitas vezes de um ou outro exame, conforme as características de cada pessoa, e a avaliação do ginecologista, que é ele que faz muitas vezes a detecção e a indicação de uma terapia de reposição hormonal, após você comprovar que aquela mulher pode fazer ou não o uso. E no meu consultório eu vejo muitas mulheres chegando com dor torácica, hipertensão, insônia, mal-estar,
e não é um problema cardíaco. E o que a gente viu foi que eu encher essa mulher de remédio não tem um benefício após eu afastar, que ela não vai ter um infarto, ou não vai ter um problema maior, e muitas vezes ela vai ter que aonde? Tratar a sua reposição hormonal e a sua avaliação com o ginecologista. Perfeito. Um alerta, consulta o cardiologista, e daqui a pouco questão hormonal com Exatamente. o especialista em ginecologia. Doutor, outro grupo importante, os idosos. Hipertensão em idosos também é um problema, né, muito comum, também causa problemas de saúde. O que tem de novo? E eu me lembro quando fui consultar com o senhor lá, o senhor me falava em pressão, que a pressão boa para uma pessoa não é a mesma para outra. Questão também do próprio corpo, diferentes níveis de pressão. Para o idoso, hipertensão, é uma pressão ideal? Ou como é que ele pode monitorar e trabalhar também essa questão da pressão? Alexandre, olha só, como nós tratávamos as pessoas de mais idade, ou pessoas que a gente chamava de frágil, porque tem mais de 70 anos. Não é porque eu tenho mais de 70 anos que eu não posso ter uma pressão de 12/8. O nível de pressão ótimo que a gente deseja é menos de 12/8 e, desde o ano passado, menos de 12/7 é o que se advoga. Como que eu vou colocar a pessoa de mais idade e dizer para ela que para ela pode ser 140 ou 160 milímetros de mercúrio? Isso é uma pressão normal. Ao longo das últimas 2 décadas, a gente vem mostrando que a pressão das pessoas idosas pode ser um pouquinho mais alta, mas não os 160. Nós chegamos nos 140. E será que 140 para um nível menor não cause benefício ainda maior, principalmente nessa população que já tem uma certa idade? E a resposta é que se a pessoa tolerar o medicamento, se sentir bem, tu deve deixá-la, mesmo tendo 70 anos, 75 anos, tendo outros problemas, uma pressão menos de 12/8. Essa população é uma população que deve ser olhada um pouquinho melhor muitas vezes. Por quê? A pessoa idosa tem mais variação na frequência cardíaca, a gente sabe que a resposta do idoso é mais lenta ao aumentar a frequência cardíaca, muitas vezes seu problema vai ser no ritmo cardíaco, muitas vezes você vai ter uma pessoa que está com descontrole pressórico por estar bradicárdica. Por quê? Porque com a idade a frequência cardíaca dela ficou mais baixa, porque gastou a bateria normal da vida e a pressão descontrolou. Então não é um problema meramente de pressão, é um problema que eu tenho que equilibrar 2 coisas que vão acontecer nesses doentes mais frágeis. Outro ponto, fratura de colo de fêmur. Então essa pessoa não vai tolerar uma pressão extremamente baixa. Então nessa pessoa, com um risco maior, eu vou deixar a pressão um pouquinho mais elevada. Mas o nosso objetivo, a minha orientação, e baseado nos estudos que a gente tem, é que se a pessoa de mais idade tolerar uma pressão menos de 12/8, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Para as pessoas mais jovens, o que a gente deseja? O que significa, Alexandre, você chegar e dizer assim, minha pressão está 14/8, uma pessoa de meia idade? Significa que quando eu comparo quem tem 12 com 14/8, a minha redução de infarto e AVC nas pessoas com pressão mais baixa é extremamente significativa ao longo do tempo. Então, o 14/8 não é aceitável nas pessoas de meia idade. Nas pessoas mais idosas, mais frágeis, eu vou individualizar, mas eu vou querer o meu objetivo do menos de 12/8, porque isso reduz AVC, reduz infarto. Nessa questão que o senhor falou da hipertensão, pessoas que controlaram a tensão, fizeram esse tratamento, questão do tabagismo também, esses fatores de risco, a maioria quem controlou, conseguiu ter mais qualidade de vida, mais saúde a partir dos 50 anos, diminuiu o risco também de doenças cardiovasculares? Olha essa colocação, sabe? Quem procura o cardiologista em geral? Pessoas de média idade ou de mais idade. Mas vamos lá, você foi fazer um check-up. Tenho 40 e poucos anos, 50 anos, me sinto bem. Eu quero uma avaliação para mim viver bem nos meus próximos anos. O que eu tenho que controlar?
Um dia que nós vamos ver nessa idade como você pode me ajudar para mim chegar numa longevidade com mais saúde, sem infarto e AVC. Então tem entre 40 e 50 anos, chega no consultório. A gente sabe que os vilões do coração são assintomáticos. Colesterol alto, a pressão não dá sintoma muitas vezes. Muitas vezes a pessoa pode ter o tabagismo na vida, o nosso estado, um dos estados que tem muitas pessoas com tabagismo. Colesterol não dá sintoma, tu tem que dosar. E a obesidade é uma epidemia que a gente vem enfrentando. Agora, quais desses 5 fatores que eu comentei contigo, quais deles a gente tem que fazer uma abordagem muito forte aos 50 anos para você ter um resultado melhor ali na frente? Hipertensão e tabagismo. Esses dois, quando a gente tem os dois juntos na mesma pessoa, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque lá na frente, essa é a pessoa que vai ter um desfecho mais grave, vai ter um infarto maior, vai ter um evento súbito. E essa associação, na meia-idade, é a associação que eu tenho que ter um controle mais rígido. Então, dos 5 fatores causadores, os 5 fatores de risco, o senhor prioriza a hipertensão e tabagismo. A soma desses dois tem mais risco no futuro. Então, esses dois eu tenho. Não que os outros não sejam importantes, mas nós tivemos uma evidência de que esses dois somados são os maiores vilões da população mundial. Perfeito. De acordo com a presença ou ausência desses fatores de risco, também foram estimados outras análises de diferentes vidas de acordo com o risco. Explica pra gente mais ou menos, doutor. Essa associação, Alexandre, como a gente tem que interpretar a nossa revisão... O bom, então, é trabalhar os 5 fatores, né? Com certeza. Os 5 fatores. Combater os 5. Sempre os 5 fatores. Na verdade, essa colocação é para a gente saber quais os fatores eu vou ser mais agressivo na consulta de revisão para viver 90 anos sem infarto ou AVC. Perfeito. Quando a pessoa chegar para a gente, eu vou combater os 5 fatores. Mas se eu tiver que combater 2 principais, hipertensão e tabagismo, eu sei que causam mais eventos ao longo da vida das pessoas. E esses eu quero, como nós estávamos abordando, ter a pressão, mesmo numa faixa etária mais elevada, totalmente bem controlada. Mais algum detalhe sobre pessoas que trabalharam a hipertensão, doutor? Sim, dois pontos eu acho importante salientar. A revisão, hoje, a gente não pode mais aceitar que a pessoa que é assintomática veio para a revisão e essa pessoa com pressão de 14/9 não deva ser tratada. Ela deve ser. O tratamento vai modificar se nós vamos fazer ele medicamentoso ou não. Então, tu veio na revisão, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu dosei meu colesterol, ele está elevado. Eu dosei minha glicose, ela está no limite da normalidade. O meu peso subiu, a minha pressão é 14/9. Esse paciente não vou esperar para tratar, eu vou tratar ele, baixar todos os índices, começando com a pressão. Então, a pressão é o nosso ponto-chave para nós começarmos a baixar o peso dele, a glicose dele, para vermos outras circunstâncias e normalizarmos o colesterol dele. Visto que também, Alexandre, essa individualização a gente tem que ter pelo seguinte, olha só, tu tem glicose elevada, tem um histórico familiar, tá sedentário, tá um pouquinho acima do peso, às vezes o colesterol faz 1 ano que está assim, não a tua vida toda. E isso é importante, por quê? Não é um colesterol de 1 mês, 6 meses que vai te causar um infarto. É um colesterol que ficou exposto em você por 10, por 20, por 30 anos. Perfeito. Quando eu somo ele com pressão, com tabagismo, obesidade, glicemia elevada, nós temos essa soma, muitas vezes, os eventos fatais que a gente tragicamente não consegue reduzir. E é o que tem aumentado no mundo. Morte por infarto e AVC. Em ambos os sexos? Em ambos os sexos. Muda só a idade. A mulher tem os eventos normalmente mais tardio, pelo potencial benefício e proteção dos seus hormônios. Perfeito. Sempre importante buscar o cardiologista para fazer todo esse diagnóstico, encaminhar os exames corretos
e fazer esse mapeamento, a questão, como o senhor disse, individualizada. Recado final, mais alguma coisa que eu deixei de abordar, importante, que o senhor viu lá no Congresso em Chicago, ou gostaria de lembrar os nossos parceiros que nos acompanham? Eu vou bater no mais do mesmo, eu vou bater sempre na pressão. O principal fator de risco da gente, ele é assintomático e se chama hipertensão arterial sistêmica. Na revisão, por que revisar? Porque tu tem que combater aquilo que você não está vendo ou não está sentindo. Então, muitas vezes eu não sinto a pressão e é ela que está aumentando com o passar dos meus anos e pode me levar embora. Eu não consigo olhar e detectar minha glicose e meu colesterol, eu tenho que medir ele, fazer essa soma, ver a idade que eu tenho e ver os limites que nós temos que colocar para evitar um infarto ou AVC ou doenças renais e periféricas de artérias que a gente cada vez mais tem visto na população em geral e tem causado esse horror de infarto e AVC no mundo todo. Tá certo, doutor. Então, obrigado novamente. Isso é só um pouco do conhecimento que o doutor tem e o conteúdo também nas redes sociais. Dá para seguir no Instagram lá, o Dr. Diego Hummel. E a gente trouxe aí, parceiro, mais um episódio da Cardiologia Clássica aos Novos Medicamentos com o Dr. Diego Hummel. Obrigado, doutor. Valeu.